O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia. Eu vim batizar com água, foi para que ele se manifestasse a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Filhos amados do meu coração, estamos nesse tempo que já é o tempo comum, né? Essa é a segunda semana do tempo comum, segundo domingo do tempo comum. Estamos dando os primeiros passos com Jesus na sua vida pública, né? Passou o tempo do Advento, passou o tempo da Quaresma, passou o tempo do Natal, passou o tempo da Páscoa. Estamos chegando tempo comum para depois começarmos tudo de novo, né? Então começamos com Jesus, e esses são os primeiros momentos, os primeiros passos da vida pública do Senhor. E o Senhor hoje no Evangelho se aproxima de João Batista para ser batizado, para receber o batismo da água de João Batista. Ele quer, Jesus quer, precisava? Não precisava, mas ele quer passar por esse batismo, quer ser também este sinal. E aí é interessante nós sabermos que nesta época, neste momento, João Batista, João que anunciava a vinda do Senhor, que anunciava que todos deveriam mudar de vida, endireitar os caminhos, aplanar as veredas, se converter para viver de acordo com aquele que viria. Ele anuncia que o reino de Deus está próximo. Ele anuncia que o Messias, a promessa, já está ali. Por isso que as pessoas precisam dessa conversão, para aproveitar dessa salvação. Mas o povo ainda não sabia quem era o Messias. E muitos ainda achavam que o Messias era João Batista. E João dizia: não sou eu. Eu batizo com água, mas depois de mim virá alguém maior que eu, que batiza com o Espírito Santo. Eu batizo com água, mas depois de mim virá alguém que batiza com o Espírito perene, o batismo eterno. O meu batismo é um batismo para a conversão dos pecados. O batismo do Espírito Santo é o batismo para a vida eterna. Quando Jesus se aproxima para receber de João o batismo, João reconhece Jesus. E aí o que João faz? João aponta para todos aqueles que estão ali com ele, às margens do Jordão, para serem batizados. Para aqueles que achavam que João já era o Messias, João diz: olha aquele ali. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado do mundo. E aí a gente precisa saber de uma coisa. Quando João diz isso, ele é o Cordeiro de Deus. Eu estou aqui hoje, eu digo, ele é o Cordeiro de Deus. O que vem na tua cabeça? Ele é o Cordeiro de Deus. Tu pensas no quê? Ele é o Cordeiro de Deus. Quando João falou isso, as pessoas que estavam ali lembraram, associaram o que é o Cordeiro de Deus. E o que aquelas pessoas pensaram? Na memória daquele povo que estava ouvindo João, existia duas figuras para o Cordeiro de Deus. Uma era o Cordeiro lá do Êxodo, da noite do Êxodo, na passagem da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida. Na noite do Êxodo, Deus manda que as famílias sacrifiquem, matassem o cordeiro
e na noite todos comem do cordeiro, e o sangue do cordeiro conduz aquele povo para a salvação. E depois daquela Páscoa da salvação, da Páscoa, da passagem da escravidão do Egito para a terra prometida, todos os anos, por ocasião da Páscoa, cada família matava o seu cordeiro, e na noite a comunidade se reunia para comer o cordeiro, para lembrar aquela Páscoa. Esta era uma lembrança do Cordeiro de Deus que o povo daquele momento tinha. E uma outra lembrança era o cordeiro da profecia de Isaías. Quando Isaías profetiza, vai ser levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Não vai falar nada. Só que aí, para além desse cordeiro pascal, da passagem da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida, para além do cordeiro da profecia de Isaías, João Batista acrescenta: é ele que tira o pecado do mundo. E aí nós voltamos em Isaías, porque para além do cordeiro mudo, que é levado como cordeiro para o matadouro, o profeta Isaías ainda acrescenta: recebeu sobre si as nossas dores, o pecado que nos cabia, ele assumiu em si. A cruz que era para nós carregarmos nos nossos ombros, ele carregou, para que nós alcançássemos a redenção. Então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é mais simplesmente, se é que a gente pode dizer que é simples, né? Não é mais simplesmente a salvação ou a libertação social, política, como aconteceu. Não é só mais libertar o povo da opressão de um outro povo. Não é mais só a libertação da Páscoa, da passagem, tirar da opressão do Egito para a liberdade da terra prometida. Não é mais só libertar um povo com relação a outro povo. Não é mais só uma libertação social, política. Agora, o Senhor vem para tirar o pecado do mundo. É libertar a gente do nosso pecado, nos libertar de nós mesmos, dos nossos erros. E não é mais para libertar um povo, tirar um povo escravo de um outro povo, mas é para tirar o pecado do mundo, para libertar o mundo todo dos nossos pecados. E aí implica num dever nosso, numa correspondência nossa, que é nós assumirmos que somos pecadores, que somos frágeis, que somos fracos. Como a gente fez hoje no início da Santa Missa, reconhecer nossas faltas, pedir a Deus perdão, porque a gente vai voltar e a gente vai perceber que o Senhor não vem para os justos, mas para os pecadores. É o Cordeiro que vem para tirar o pecado do mundo. E a cada Santa Missa nós respondemos isso, nós repetimos isso, como a gente traz Jesus Eucarístico. Só que a gente diz uma coisa que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 19, quando diz assim, ó: felizes os convidados para as núpcias do Cordeiro, para o banquete do Cordeiro. Lá do livro do Apocalipse, as núpcias do Cordeiro, as núpcias, o Senhor que está nas suas núpcias, à espera da sua noiva chegar, e a noiva somos nós. Então felizes os convidados para as núpcias, felizes aqueles que o Senhor está aguardando, que o Senhor está esperando, porque chegarão. E o que a gente diz em toda a Santa Missa, logo depois desse anúncio? Felizes os convidados para o banquete do Senhor. O que a gente diz? Vamos ver se você lembra. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Olha a palavra se realizando, olha a palavra se concretizando. A celebração eucarística, a Santa Missa, é tudo isso. A gente recorda a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Na Santa Missa, a gente caminha com o povo de Deus ao longo de toda a história da salvação. Veja que a gente transita entre o livro, o Gênesis, o começo da criação, o Êxodo, a escravidão, o povo que sai liberto para a sua terra prometida. A gente caminha com as profecias, a gente vai ao livro de Apocalipse, felizes os convidados para as núpcias do Cordeiro, e a gente traz diante de nós, como estava diante de João Batista 2000 anos atrás, às margens do Jordão: eis o Cordeiro de Deus, ele que tira o pecado do mundo. E aí a liturgia ainda traz uma outra referência,
Porque depois que a gente diz isso, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, o que a igreja toda responde? Senhor, isso, está vendo? João anuncia, ele é o Cordeiro de Deus. O povo todo lembra do Cordeiro da noite do Êxodo, o povo todo lembra do Cordeiro da profecia de Isaías. Mas aí, a liturgia traz para a gente a fala do centurião, do soldado, do chefe dos soldados romanos. Quando Jesus vai visitar para curar o seu empregado, ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Por quê? Porque nós trazemos de volta, a gente traz Jesus eucarístico, o Cordeiro de Deus. E aí, como hoje a libertação é muito mais profunda do que uma libertação política, social, é uma libertação de alma, é salvar a vida. Do que adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos a eternidade? Então é uma salvação plena, completa. E daí a liturgia nos coloca diante desse reconhecimento: eu não sou digno, Senhor, de que entreis em minha morada. A gente assume que a gente é falho, que a gente erra, que a gente peca, porque existe, meus amores, um risco muito grande de nós acharmos que não somos pecadores, ou um risco de a gente achar que não existe mais pecado, que tudo pode ser feito. Isso aqui tudo bem, isso aqui nem é tão errado assim, isso aqui todo mundo faz. É um risco, filhos queridos, que a igreja precisa alertar a gente constantemente, para que a gente não caia nesse risco, nesse erro, para que a gente não deixe passar o sacrifício do Cordeiro de Deus. O cordeiro que naquele tempo, naquele momento, era imolado sobre um altar, o sangue, aí de longe você talvez não veja, aqui na roupinha do padre, na casula, o cordeirinho imolado, do ladinho dele vermelho, sangue escorrendo, era o cordeiro, era a ovelha morta para expiar os pecados. Não é mais esse sacrifício de uma vítima, agora é o sacrifício eterno, perene. Este é o sangue da minha aliança, da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a salvação. É o sangue do cordeiro imolado no alto da cruz. Não pode ter sido em vão, filhos queridos, não pode ter sido em vão, não pode ter sido um sacrifício de nada. Assumiu sobre si as nossas dores. Existe erro, existe pecado, existe um caminho errado e um caminho certo. O caminho certo é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Existe pecado, existe coisa que nós devemos evitar, existe coisas que não devemos fazer, porque existem coisas que nos levam à condenação e existem coisas que nos levam à salvação em Jesus Cristo, e é para lá que nós queremos ir. Então, estamos diante desse caminho. A igreja nos aponta: Jesus é o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo. O texto do Evangelho termina com esse testemunho de João. João diz assim, olha só o que ele diz. É o versículo 34, capítulo 1 do Evangelho de João. Ele diz assim: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Em dois momentos do texto do Evangelho ele diz assim: eu também não o conhecia, eu não o conhecia, eu não o conhecia. Mas aqui ao final ele diz: eu vi e dou testemunho. Você conhece Jesus, filho amado? Você teve uma experiência na sua vida de Jesus? Você reconhece Jesus na Eucaristia? Reconhece Jesus na palavra? Jesus para você é importante? Imite João. Se você viu Jesus, se você conhece Jesus, se você tem uma experiência de Jesus, se você quer pautar a sua vida segundo a vida de Jesus, faça como João: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. E que a palavra de Deus, filhos amados do meu coração, nos ajude a tomarmos uma decisão na nossa vida e a ganharmos a vida eterna. Amém.